Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Sacomã de História e na aula de hoje nós vamos trabalhar alguns conteúdos que são importantes e que podem auxiliar vocês a se prepararem melhor para o Enem e conjuntamente a isso nós também iremos desenvolver alguns exercícios para exemplificar um pouquinho dessa nossa prática, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar. Nosso primeiro ponto aqui é trabalhar alguns temas históricos que costumam aparecer mais no Enem. São conteúdos que estão conectados à história do Brasil no primeiro momento e no segundo momento a gente vai analisar um pouquinho os conteúdos que estão relacionados à história geral. Então vem comigo que vai ser bacana essas dicas que nós vamos trabalhar agora. Bom, o primeiro ponto aqui é relacionado à história do Brasil. Em ordem de mais importância, ou seja, daqueles assuntos que mais aparecem no Enem, nós vamos conversar um pouquinho e dar essas dicas para auxiliar vocês ao longo da prova. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês e falar um pouquinho é o Segundo Reinado. Tá? O Segundo Reinado ele é um tema de extrema importância para o Enem, costuma aparecer bastante e justamente é um tema que trabalha alguns aspectos que são importantes para o caminhar, para o desenvolvimento da nossa história aqui no Brasil. Bom, é durante o Segundo Reinado que nós temos questões importantes, como por exemplo durante o governo de Dom Pedro II, sobre o abolicionismo no Brasil, que são temas que costumam aparecer mais relacionados a isso. Nós temos também o final do Segundo Reinado, que já vai preparar o caminho para a chegada da República no Brasil, então todo aquele contexto de conflitos, de embates ali no final do Segundo Reinado, ele costuma aparecer bastante também em relação ao Enem. Aí vamos rapidamente para o segundo ponto, são os governos pós-ditadura. Esses governos, na verdade, se configuram um período em que a democracia retorna para o Brasil e nós conseguimos novamente ter a garantia de vários direitos, a Constituição de 1988 e o nosso desenvolvimento político também pós-ditadura militar. É importante também entender que com o final da ditadura militar a gente tem um legado aí de dívida externa muito grande no país, de desigualdade, de pobreza, e esses governos democráticos eles vão precisar lidar com essas dificuldades e construir a democracia em cima disso, com a participação agora da população novamente, algo que não acontecia efetivamente durante as ditaduras. O terceiro ponto que costuma aparecer também bastante em relação ao Enem são questões relacionadas ao governo do Vargas. Tá? Seja a primeira fase, a partir da Revolução de 1930, que finaliza as repúblicas oligárquicas no Brasil, república oligarca, melhor dizendo, e também o período ditatorial, que nós chamamos de Estado Novo. Há muitas questões relacionadas também ao governo de Getúlio Vargas durante esse período. Nós experimentamos, então, alguns elementos de ditadura já antes mesmo do golpe de 64. E também é importante entender o último governo do Vargas, que vai entrar, na verdade, aqui no outro tópico que nós vamos trabalhar, sobre a República Populista no Brasil. Tá? Mas é interessante saber que o Getúlio Vargas é o queridinho com suas políticas populistas, nacionais, desenvolvimentistas, com a criação de indústrias que pertenciam ao governo. Ele também acaba se destacando, então, nessas questões que aparecem no Enem em relação à história. Tá? Bom, o nosso quarto ponto aqui seria a República Velha, a tão conhecida República das Oligarquias, ou seja, nesta fase temos temas como, por exemplo, a política do café com leite, que envolvia os estados de São Paulo e Minas Gerais em um revezamento de poder, embora nos primeiros mandatos o Partido Republicano Mineiro não estava tão solidificado ainda para lançar um candidato, então nesse primeiro momento os candidatos a presidente foram paulistas, mas o que aparece bastante também no Enem, além disso, do café com leite? Alguns elementos, alguns dispositivos que eram desenvolvidos para garantir sempre essa oligarquia no poder, como por exemplo o voto de cabresto. Nós temos um outro elemento também importante que aparece bastante, não só no Enem como em vestibular também, como o coronelismo, que auxiliava inclusive naqueles elementos que a gente chama aí de curral eleitoral, os coronéis que obrigavam de uma maneira ou de outra a população a votar nos seus candidatos. Lembrando que o voto era aberto, então acabava ficando muito fácil exercer esse controle. Nós temos também o período da política dos governantes, ou dos governadores, como a gente costuma chamar, em que havia uma troca de apoio à política nos estados, de que essas oligarquias
continuassem governando nos seus estados sem muito problema. Em troca, eles apoiavam então os candidatos à Assembleia Federal do governo federal, né, dentro dessa estrutura da política do café com leite. Então você aprovava esses candidatos federais, havia uma troca. Então esses itens eles acabam aparecendo bastante em relação ao Enem e aos vestibulares. Um outro ponto interessante, e já vou fazer uma conexão para vocês com 2 pontos aqui, ó, administração colonial e sistema e economia colonial. Esses tópicos eles também aparecem já numa quantidade menor, mas é também interessante porque nós vamos entender, por exemplo, a partir de 1530 aproximadamente, quando efetivamente se inicia a colonização portuguesa no Brasil. Então, quais sistemas de trabalho serão adotados, como por exemplo a escravidão, quais produtos vão se destacar enquanto a nossa posição de colônia, precisando atender a metrópole. Então, por exemplo, cana-do-açúcar. A gente vai ter também depois a exploração do ouro na região das Minas, né, na atual Minas Gerais. Então, como a coroa lidava com as questões políticas, de expansão territorial, até mesmo administrativamente falando em relação à questão política. Né? Primeiro as capitanias hereditárias, a vinda dos governadores gerais, como a colônia sentia a presença da metrópole aqui, através das cobranças de impostos, das exclusividades econômicas que acabavam atendendo à coroa portuguesa. Então, esses elementos, de certa forma, eles são aprofundados e trabalhados também, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Bom, aqui tem um outro tópico que, por incrível que pareça, não está ganhando tanto destaque assim nesse nosso slide que eu estou trabalhando para vocês. A ditadura militar ela é muito comentada, mas nós temos um número de questões já menor do que esses outros itens que a gente comentou até aqui. Então, logicamente, é importante que vocês se dediquem a analisar os atos institucionais, principalmente o AI-5, que foi extremamente pesado para a nossa sociedade, para a nossa política. É importante também que a gente entenda a relação da não permissão de exercer a nossa cidadania, entender também os grupos que se colocam contra a ditadura militar no Brasil, como a União Nacional dos Estudantes, como algumas guerrilhas que se configuraram nesse momento para também combater a ditadura aqui no Brasil. As guerrilhas, no caso, são movimentos armados, né, mas nós tivemos outros movimentos, digamos, mais pacíficos, que também se voltaram contra toda a estruturação que a ditadura militar impôs a nós. Um outro elemento, para fugir um pouquinho também dessa questão da falta de direitos, né, é interessante a gente pensar no milagre econômico, expressão utilizada para quando o PIB brasileiro ou de qualquer outro país no mundo, quando ele consegue crescer acima de 10%, a gente costuma usar essa expressão milagre econômico. Então é interessante a gente analisar esse período também da ditadura militar, assim como as consequências. Porque depois que o milagre econômico deixou de ser milagre, vieram os problemas, como eu falei aqui no início da aula, como a dívida externa, como também a desigualdade, não distribuição de renda. Esses problemas ficaram para os governos democráticos, Foi uma grande bomba que os governos militares acabaram deixando para esses novos governos que iriam se iniciar. Bom, para a gente caminhar para a parte final em relação à história do Brasil, República Populista. Se inicia mais ou menos no contexto a partir do governo Dutra, mas vai contar com o último governo do Getúlio Vargas até o seu suicídio, como eu comentei com vocês. Até nesse momento há uma associação de que o Getúlio Vargas esteja indo para a esquerda, ao contrário do que vinha acontecendo nos momentos anteriores, como no Estado Novo, por exemplo. Mas é o governo também do JK, da construção de Brasília, Café Filho também está presente nesse momento. Então, é um período em que, principalmente se a gente for analisar a figura do Getúlio Vargas, já que ele aparece bastante nos vestibulares e no Enem, daquela questão mais demagógica de trazer a população para o lado do governante, de construir uma imagem próxima a essa população, muitas vezes através de assistencialismo ou de alguns benefícios que vão acabar, obviamente, gerando apoio para esse governante. Então, essa fase da República Populista também aparece um pouquinho aí em relação ao Enem. E o nosso último passo, crise do sistema colonial e processo de independência. Vamos falar sobre esses 2 itens em conjunto. No caso aqui da crise do sistema colonial, já é aquele momento em que o domínio das metrópoles em relação às colônias aqui na América, ele começa a se esfacelar. Nós já temos o ideal iluminista se disseminando pela Europa e também pela América, com ideais de liberdade, logicamente
precisamos entender o iluminismo como um movimento elitista, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele no próximo slide que nós vamos trabalhar aqui agora. Então esse sistema colonial ele entra em crise, muito porque também as atividades econômicas de Portugal e Espanha também já não são lá aquelas coisas nesse momento. Aumenta-se a pressão sobre as colônias com a questão do aumento dos impostos, né? O arroxo que a gente costuma dizer dessa cobrança de impostos. Então esses elementos também vão contribuir para essa crise que é geral. O processo de independência do Brasil, ele precisa ser inserido, né, nesse contexto de crise do sistema colonial. Ele não é um processo que está deslocado, né? Muita gente ainda costuma dizer que o processo de independência brasileiro é algo específico, que não tem conexão com as independências das colônias espanholas, mas não, nós estamos falando da crise do sistema colonial, daquele sistema que explorava as colônias aqui na América, assim como também estamos trabalhando nesse contexto a crise dos regimes absolutistas na Europa, né? Com as revoluções liberais que vão se iniciar, que também nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então é importante que a gente insira a independência do Brasil nesse contexto, tá? Conectado aos outros processos de independência, desde o processo das 13 colônias, o atual Estados Unidos da América, que se iniciou primeiro, até depois os outros processos que foram se configurando, Paraguai, Argentina e assim por diante, tá? E lembrando sempre já uma dica aqui, a independência brasileira, o processo que se desenvolveu, ele foi um processo violento. Ainda há uma persistência de ideias de que o processo de independência brasileiro ele foi muito calmo, muito tranquilo, sem muitas revoltas, sem muitas mortes, mas não. Foi um evento extremamente violento, sim. Nós tínhamos, inclusive, áreas que não queriam permanecer no Brasil, como é o caso da Bahia, como é o caso do Maranhão, como é o caso do Pará e como é o caso da Cisplatina. Precisamos lembrar que a Cisplatina depois conseguirá sua independência em relação ao Brasil, pois a Cisplatina é o atual Uruguai, né? Então a independência do Uruguai foi em relação ao Brasil. Isso surpreende muita gente, né? Desinformada, mas é de fato a Cisplatina que pertencia a nós e depois essa área se desconectou do Brasil, tá? Então é importante a gente pensar a independência nesse contexto e como um processo que houve violência, sim, ok? Nessa forma, pessoal, nós vamos passar agora para os tópicos de História Geral. Também dando algumas dicas para vocês de conteúdos que aparecem um pouquinho mais, né, no Enem e também nos vestibulares, para que vocês possam aprofundar o estudo de vocês em relação a esses pontos, correto? Então, ó, o primeiro aqui, Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial é o evento que mais se destaca nas questões que avaliam vocês aí para a entrada nas universidades. Não tem muito o que falar sobre a Segunda Guerra Mundial. É claro que vai incluir aí itens como o nazismo, o fascismo, os governos totalitários como um todo, mas também especificamente os eventos que se configuraram, né, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, preparando ali o caminho para que esse conflito que foi extremamente prejudicial para as economias, para as vidas das pessoas, para o nosso planeta e, inclusive, definiu o caminho da nossa história, porque com a finalização da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, então, destaque para a economia capitalista dos Estados Unidos e para a economia socialista da União Soviética, que configurariam posteriormente o que nós chamamos de Guerra Fria, a partir ali de 1947. Então, vale a pena entender os antecedentes à Segunda Guerra Mundial, o desenrolar de toda a história, tá? E, logicamente, também a conclusão com os tratados que reconfiguraram e repensaram muitos aspectos para o futuro que viria, então, a partir dali, tá? É um evento importante. Uma dica também, não se esqueçam, em relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que foi mais efetiva do que na Primeira Guerra. Bom, Baixa Idade Média. Vocês acham que estão bem informados em relação às avaliações que vocês precisam desenvolver e devem estar pensando agora, mas Idade Média não é um assunto que aparece muito, né? Porém, pessoal, o período final dela, né, a Baixa Idade Média, que é o período em que aquilo que nós conhecemos como feudalismo começa a se desintegrar e algumas relações elas começam a cair por terra, aparece muito em vestibular, porque justamente há uma preparação também para o desenvolvimento do mercantilismo. Tem o aparecimento da burguesia nessa história, a intensificação das relações comerciais
e do desenvolvimento dos centros urbanos. Lembrando sempre que o comércio e as cidades não desapareceram na Idade Média. Ainda é preciso dar essa dica porque tem muita gente que acredita que o período da Idade Média foi extremamente rural e sem nenhuma dinâmica. A gente está tentando mudar um pouquinho desses aspectos, inclusive até mesmo do termo feudalismo, que está ligado à questão do feudo, um benefício que o suzerano concede ao seu vassalo, mas vamos lembrar que o feudo é uma unidade produtiva muito específica, do século XII, século XI, principalmente na França, sul da Inglaterra, e ele não vigora em todo o período da Idade Média, tanto que nós preferimos usar o termo grande domínio para aquelas propriedades rurais que existiam durante esse período da Idade Média, tá? Mas a gente ainda tem vestibulares que acabam quase que colocando no mesmo patamar Idade Média e feudalismo, sendo que não são as mesmas coisas, tá? Então fiquem atentos a esse período final do aparecimento da burguesia e esses itens que eu destaquei para vocês. Vamos rapidamente falar sobre a Grécia e Roma, que também aparecem. Lógico que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando a gente fala da Grécia é a questão da democracia, que se desenvolveu principalmente em Atenas. Mas é importante que vocês entendam os conflitos, muitos deles por questões comerciais, por questão de expansão entre as cidades-estados gregas, porque nós não tínhamos Grécia como nação, como um país, é bem importante lembrar isso. Mas com toda certeza há sempre uma comparação de como a cidadania era exercida, na verdade, lá na Grécia Antiga e como a cidadania é exercida hoje. Como era a democracia, como ela se configurava lá anteriormente e como ela se configura hoje. Fiquem sempre atentos porque as questões do Enem elas estão preocupadas em aproximar os debates da nossa atualidade. Então a gente faz essas ligações, essas conexões com o passado e o que nós vivemos no momento atual. Bom, em relação a Roma, é importante destacar o período republicano, o período das ditaduras que se configuram e o período, obviamente, do Império Romano, lembrando que inicialmente Roma era uma monarquia. E outra dica importante, porque até esses dias aí a gente teve algumas opiniões relacionadas à figura do Júlio César, né? Como se ele fosse de fato um imperador, e Júlio César não foi um imperador, ele foi um ditador, algo muito importante dentro da política romana, mas cuidado para não confundir, tá? Júlio César não foi de forma alguma imperador, né? Otávio Augusto será o primeiro imperador, que também estabelece uma conexão com o Júlio César, mas cabe essa dica também que é importante para vocês. Bom, reformas e revoluções. Aqui a gente une muita coisa num tópico só. Tá? Então, é uma coisa muito ampla, na verdade, porque a gente pode incluir, como nós estamos falando, de uma história afastada da história brasileira, assim, conectada, obviamente, com o nosso contexto, mas estamos trabalhando outros contextos extra-Brasil, então a gente acaba colocando no mesmo potinho aí, Revolução Francesa, as revoluções liberais de 1830 e 1848, inclusive a tão conhecida chamada Primavera dos Povos, que para estabelecer uma conexão com o nosso período, também acaba nominando aqueles eventos que aconteceram já no século XXI, da Primavera dos Povos Árabes, né? Então, é possível também estabelecer essa conexão. É interessante que a gente consiga trazer para o nosso dia a dia. Mas há uma série de outros processos revolucionários que também aparecem, mas vou destacar então a Revolução Francesa, as independências extra-Brasil também são importantes e estão incluídas aí, ok? Bom, para a gente poder avançar, né, para não gastarmos tanto tempo, aqui vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Revolução Industrial e Primeira Guerra Mundial. Por que a Segunda Revolução Industrial aparece mais que a Primeira? Qual o motivo? Simplesmente porque nessa Segunda Revolução Industrial, ela será responsável para definir as relações políticas, econômicas e sociais do final do século XIX para o século XX. Como vocês bem sabem, entra aí nesse contexto imperialismo, né, neocolonialismo, domínio das nações industrializadas sobre o continente africano, sobre o continente asiático, sobre até mesmo a Oceania. Isso acaba desenvolvendo uma série de relações muito complicadas, né, nessas áreas de abusos, né, principalmente para a África, para a Ásia. É uma relação também muito complicada porque se leva embora todas as suas riquezas e todo o desenvolvimento que se desenvolve, que se configura nesses continentes, acaba sendo na verdade não produtivo, e mais no sentido de realmente de exploração. Principalmente para a gente pensar nesse momento que nós temos ideologias racistas que se configuram, como dizendo que os países industrializados, europeus ou até mesmo Estados Unidos, têm uma cultura muito superior à de
povos africanos, povos asiáticos, justamente por isso eles podem dominar essas áreas. Então é importante a gente entender esse contexto de segunda revolução industrial, que tem a figura da Alemanha como destaque, mas que também vai esquentar as coisas para que a Primeira Guerra Mundial aconteça. Rivalidades entre disputas coloniais, ali principalmente no continente africano, quem ficou de fora, quem conseguiu mais colônias, né? Então é importante a gente se ligar também nesse tema. Bom, grandes navegações, o período em que os portugueses chegaram ao Brasil, os espanhóis chegaram no restante aqui da América do Sul, tivemos ingleses, franceses, holandeses, portanto, muitas populações europeias que se lançaram além mar para, obviamente, dominar essa região. A gente não fala mais termo de descobrimento, né? Mas sim de domínio territorial, de aculturação, né? Dentro daquele contexto dos sistemas coloniais, né? De metrópole, colônia, de exploração, de exclusividade, de tudo que se realiza aqui nas colônias para com a metrópole. E para fechar, a primeira Revolução Industrial, ou propriamente a Revolução Industrial, onde quando nesse contexto a Inglaterra se destaca como o carro-chefe, né, desse período, em termos do desenvolvimento industrial, e é importante a gente começar também a pensar nas relações de trabalho, tanto na primeira quanto na segunda revolução, porque na segunda nós já vamos ter aí, no avançar de algumas décadas, a presença do socialismo, né, e do comunismo, de ideologias também como o anarquismo, que virão em favor dos trabalhadores. Tá? No caso da primeira revolução industrial, isso ainda é muito incipiente, né? Justamente nós vamos ter movimentos como o movimento ludista, é interessante de se analisar como uma forma de expressão dos trabalhadores, o cartismo também, que é um movimento importantíssimo na Inglaterra, que consegue a conquista de alguns itens para os trabalhadores, e é um momento que, na verdade, a gente tem uma situação muito complicada, de 16 horas de trabalho, de uma exploração completa, de crianças trabalhando dentro de indústrias ou na extração, por exemplo, de carvão. É uma situação muito difícil, então fiquem atentos a esses pontos também. E para nós fecharmos aqui essas nossas dicas, vamos falar de iluminismo. Os ideais de liberdade iluministas são importantes para os processos de independência, para estabelecer uma conexão com o que a gente vinha falando até aqui, mas também são importantíssimos para as revoluções liberais que vão se configurar na Europa, como a Revolução Francesa e depois propriamente as revoluções de 1830 e 1848. Mas sempre é importante lembrar que o iluminismo é um movimento elitista, né, que não pensa em espaço democrático, em participação popular, o voto é censitário, portanto é preciso ter renda. Né? Então a gente tem que ficar ligado também nesses pontos que caracterizam o iluminismo. Ok, pessoal? Bom, agora vou dar algumas dicas mais incisivas. Devido ao nosso contexto, devido ao ano de 2020, nós temos alguns elementos que são importantes, que podem aparecer em alguma questão relacionada à história ou até mesmo às ciências humanas. O primeiro que eu gostaria de lembrar vocês é a gripe espanhola. Por quê? Porque foi uma pandemia, o mundo inteiro experimentou essa doença. Foi algo extremamente complicado porque a gente pega o contexto ali de finalização da Primeira Guerra Mundial e os soldados que lá estavam na Europa acabam levando, né, disseminando essa doença para outras áreas, que matou milhões e milhões de pessoas e foi realmente algo extremamente complicado. Então a gente coloca um arco aí de 1918 a 1920, então muito provavelmente a gente vai ter questão comparando com o momento atual em relação ao Covid-19. Né? Por isso é um tema interessante para a gente pensar. Inclusive nós tivemos um presidente brasileiro, Rodrigues Alves, que acabou falecendo, inclusive dessa enfermidade, tá? Bom, segundo ponto, independência do Brasil. Mas, de novo, falar de independência do Brasil, por quê? Vamos mudar um pouquinho a ótica. 2022, nós faremos 200 anos de independência. E esse tema ele já começa a permear vários canais de grandes historiadores no YouTube, canais que geram debates em relação à história, jornalistas que já começam a comentar, a preparar alguns debates sobre a questão da independência dos 200 anos do Brasil. Ponto primordial para vocês, ainda existe uma ideia muito generalizada de que o Brasil, né, nos anos 2000, fez 500 anos. Né? Mas como assim, Brasil, 500 anos? Gente, na verdade, a gente só pode falar em Brasil enquanto país, enquanto nação, a partir do processo de independência em 1822. Não é possível falar de Brasil
no momento ainda que nós éramos colônia, tá? Porque enquanto nós éramos colônia, a gente pertencia a Portugal e não tínhamos uma nação, um Estado estruturado como nós temos hoje. Então toma cuidado com isso, porque é muito comum os alunos comentarem que o Brasil tem mais de 500 anos, né? Lá nos anos 2000 comemoramos 500 anos de Brasil, e na verdade não é isso, porque tudo que tinha aqui antes do processo de independência pertencia a Portugal. Então é interessante a gente pensar também a questão da independência do Brasil. Bom, os loucos anos de 1920, por quê? Porque está fazendo 100 anos, muitos historiadores que elaboram questões de vestibulares gostam dessas datas fechadas, redondas, embora qualquer data tenha importância, né? Não precisa fazer 100 anos, 50 para comemorar, mas enfim, ou para relembrar, né, determinados assuntos, mas é importante que a gente entenda, porque nesse período o capitalismo parecia que não teria fim em seu progresso. Tá? Os anos 20 são anos de grande desenvolvimento urbano, desenvolvimento de várias invenções que são importantes, inclusive até nos dias de hoje para nós, e obviamente das ideologias burguesas se solidificando, até a crise de 1929 nos Estados Unidos, que acabou revelando para nós que o capitalismo não teria esse progresso infinito. Então é importante analisar esse contexto dos anos 20. Bom, 100 anos de nascimento da Clarice Lispector, né? Bom, não é um tema propriamente relacionado à história, mas pode estar relacionado. É importante relembrar que a Clarice, ela nasce na Ucrânia, mas ela vem para o Brasil muito jovem, se sente brasileira. A literatura dela, a produção literária dela é muito importante porque traz questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É uma leitura muito interessante que ela faz em relação ao momento que ela vive. E nós também podemos fazer um link porque ela é judia, inclusive uma das escritoras judias mais conhecidas no mundo. E a família dela também sofreu perseguição durante o processo de revolução na Rússia, né, na futura União Soviética. Inclusive até alguns elementos, se vocês pesquisarem, dizendo que a mãe dela teria sido abusada, ainda naquele contexto ali de Primeira Guerra Mundial, justamente por ser judia. Então a família é perseguida, foge dessa perseguição, então a gente pode ter essas conexões estabelecidas, tá? Bom, e aqui a gente tem um outro ponto, que é o contexto de finalização da União Soviética, né? Bom, lógico que a gente entende que a União Soviética foi finalizada em dezembro de 1991, mas é já importante entender esse contexto em que a União Soviética já não é mais aquele país que disputa palmo a palmo a Guerra Fria com os Estados Unidos, né? A sua economia já passa por um processo de modificação. Há muitas mudanças políticas também dentro desse contexto, então é importante a gente entender essa relação também, que vai acabar desconfigurando a União Soviética e o que virá depois, com o leste europeu, né, como os países vão se desenvolver a partir daí, países que foram dominados pela União Soviética por tanto tempo, né, é bacana a gente pensar também nessas relações, tá? Bom, e aqui um último item também comemorando uma data redonda, né, Revolução Liberal do Porto, ou seja, em Portugal em 1820, tá? Por que ela é importante? Bom, em relação à história de Portugal, ela é importante porque vai instituir a primeira Constituição para o país, então tem uma significância extremamente interessante para a política portuguesa, mas para nós vai preparar, abrir os caminhos para o processo de independência. Afinal, os deputados brasileiros que lá estavam, né, participando desse momento posterior aí, em que eles foram convocados, entenderam que a partir da Revolução do Porto e tudo que ela queria implementar nos anos seguintes era no sentido de recolonização. Lembrando que o Brasil ainda não era independente, mas a família real portuguesa já havia chegado aqui, né? E a partir desse momento nós tivemos uma quebra naquela relação de exploração, né? Então, a chegada da família real portuguesa em 1808 mudou muita coisa, inclusive elevando o Brasil a Reino Unido, a Portugal. Então, a situação mudou um pouco de figura, né? A corte toda estava aqui. E com isso, os deputados brasileiros entenderam, na verdade, que haveria um movimento de recolonização. Então, vamos à independência, né? Para resumir um pouquinho a história. Por isso, esses eventos aí que eu estou destacando para vocês. Pessoal, agora eu gostaria de fazer alguns exercícios para a gente finalizar, né, essa nossa aula, para que vocês entendam, então, um pouquinho das dicas que eu estou dando para vocês na prática, tá? Então, olha aqui, nós temos um primeiro exercício do Enem do ano passado, né, que é a revolta da vacina de 1904. Então, vamos lá. Mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. É importante a gente destacar esse ponto aqui na questão.
Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Bom, a revolta da vacina foi uma tentativa de obrigar as pessoas a serem vacinadas, num contexto em que o Rio de Janeiro está passando por um processo de modernização. Algumas obras começam a ser desenvolvidas no centro do Rio de Janeiro, expulsando a população mais pobre dali. Então a situação é muito complicada e é justamente nesse momento que nós temos uma campanha do médico sanitarista Oswaldo Cruz para tentar acabar com algumas doenças nesse contexto. Então, aqui para nós, né, a mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava alta de preços, política clientelista, esse ponto aqui ainda ligado muito à República do Café com Leite, né, República das Oligarquias, as reformas urbanas. Bom, olha aí, muita gente assinalou esse item, realmente é um contexto de reforma urbana, mas não é exatamente isso, né? E sim o item D, ó, o arbítrio governamental. Ou seja, a pressão que o governo faz sobre as pessoas de não poderem decidir se queriam serem vacinadas ou não, né? E a questão da força, que era muito complicado, porque tinha invasão às casas, uso de força policial. É um evento importante para a gente pensar também esse nosso momento atual de vacina de Covid, né? Se vem, não vem, quando vem. Interessante a gente analisar essa questão também por isso, tá? Bom, próxima questão, a penúltima para a gente fechar a nossa aula aqui. A partir da segunda metade do século XVII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Bom, o Enem, ele tem uma vibe, para usar uma palavra mais do nosso tempo aqui, de, às vezes, exigir de vocês coisas que não estão propriamente presentes no texto, que estão por trás, são coisas contextuais, que estão ligadas a ele, mas não propriamente está sendo citado ali. Então é bom que a gente tome esse cuidado, esse carinho na hora de analisar, principalmente porque, pessoal, como vocês bem sabem, não adianta no Enem você conseguir acertar as questões difíceis, né, e acabar errando as fáceis, principalmente por causa do método que eles desenvolvem para poder atribuir a nota. Então tem que tomar muito cuidado, não escorregar nas questões mais fáceis, justamente porque às vezes não está tão claro ali, né? Bom, vamos lá. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Bom, drogas do sertão, apesar de ter um termo que associa a gente a Nordeste, na verdade está associando ao norte do país. As drogas do sertão eram uma exploração amazônica, né? Não dá para colocar aí. E aqui vem o item B, ó, extração de metais preciosos. Mas espera aí, professor. Extração de metais preciosos não é Minas Gerais? Sim, mas a extração do ouro na região das Minas, ela dá uma dinâmica nova para essa área sul do Brasil aqui. E, obviamente, o Porto do Rio de Janeiro vai ser uma área de escoamento bem importante para esse ouro, né? Então, altera a dinâmica econômica do Brasil. Desconcentra-se um pouquinho do Nordeste e vem aqui para essa região sul. Então, justamente, a questão ela nos remete a esse contexto de extração dos metais preciosos. Então, a resposta aqui para nós é B, tá? Pecuária, mais lá na região do atual nosso sul do Brasil, tá? A madeira do litoral a gente pode associar a exploração do pau-brasil ainda lá na chegada dos portugueses, e a exploração da lavoura do tabaco também não se configura